Olá, Olá, gente! Érica! Tudo bem? Perdão, eu tava catando vocês, eu tava seguindo, mas não apareceu que vocês estavam ao vivo para Ah, mim. são coisas do Aí Instagram, coisas de eu tô aqui tecnologia. ansiosa desde tô 10 para as 7, tô aqui. Aí tô vendo Aham. que tem gente, eu falo assim, cara, se esqueceram de mim. Aí, Não, a gente estava ansiosa aqui esperando por você. Eu falei, ah, gente, meu será que Deus. Aí eu falei aconteceu assim, alguma cara, o que coisa? será que tá acontecendo? Aí, bom, enfim, perdão, gente. Nada. Cheguei. Que Tudo bom, assim, bem? tava tudo bom. Tava fazendo a sua apresentação antes de você chegar, né? Você é Uhum. professora do Cefet, graduada em Física, mestre, doutora. E você escreveu um livro também maravilhoso, que eu li, né? O sinopse, que você se baseou na história do seu filho, da sua relação com seu filho pequenininho, que é Isaac, né? Esse Das aqui, partículas, a esse amostra aqui. que eu vi agora, achei sensacional, que é um livro também de divulgação, né, dessa história Isso, da física para as crianças, mas não só para as crianças, mas até os adultos, né? E você é isso, professora atualmente do Cefet, né? E isso. está lançando um livro, né, Como Dialogar com o Negacionista. Esse livro já está publicado, já está nas livrarias, já está e-book. Eu fiquei sabendo agora, eu estou numa ansiedade danada que eu já posso anunciar a pré-venda dele. Então, estava vendo aqui como é que a gente pode fazer, porque é um desafio, né? Fazer lançamento em pandemia. Aí, Sim. quem tiver ideia, inclusive, por favor, fale aí alguma coisa. Que eu queria, nossa, muito saudade de dar autógrafo, de conversar, sabe? Aí, quem tiver ideia, pode ir colocando aí de como a gente É, pode fazer um lançamento. as Não sei pessoas como é estão que posso fazendo, fazer estão isso. fazendo agora online, né? Pelo Zoom. As pessoas estão fazendo, porque fisicamente eu não Pois sei é, se e a está questão de rolando ainda. autógrafo. Eu estava pensando, cara, como é que a gente pode fazer isso num dia assim, de noite? Uhum. Aí eu faço o lançamento e aproveito dando autógrafo para quem está participando. Não Sim. sei como é que pode fazer isso. Aí tem que ver essa logística toda. Aí a gente que está começando agora, né, que é meio independente, Sim. aí fica com Eu essa. queria Perdão. apresentar a Luzimar, desculpa, eu não apresentei a Luzimar Bom, Soares, que é minha parceira aqui do Sarau da Casa Azul. Né? Eu sou a Luciene Carris, agradeço quem está entrando agora e nos assistindo, participando, recebendo a Élica Takimoto, que eu já admirava, já achava sensacional. Desculpa te cortar, Obrigada, Luzimar, Luciene. que eu precisava falar isso e fico muito feliz de você estar aqui presente. Vou passar a bola para a Lu, senão eu falo demais também, coisa de professor. olá, professora Érica, boa noite. Seja Oi, Lizimar. muito bem-vinda. É um prazer. Obrigada. Eu te sigo nas suas redes, eu acho você incrível com os seus livros, com as suas palestras. Eu costumo assistir parte das suas palestras. Não consigo assistir todas porque é, você tem bastante palestras, são sempre muito interessantes, muito atraentes. Faz a gente Obrigada. pensar bastante Gente, um gato, desculpa. nas, na nossa realidade, né? Você perguntou aí como fazer para lançar o seu livro. Alguns amigos têm feito o seguinte: eles têm pegado uma certa quantidade para eles, e essa quantidade eles vendem independente da editora para poder autografar aquelas pessoas que fazem realmente questão de ter o autógrafo do autor. Então, tem um professor da PUC que ele lançou agora, Vozes de 1964, que ele fez isso. Ele pegou uma quantidade maior para ele e ele mesmo fez a venda, criou um canal de venda. A gente compra com cartão de crédito e ele manda autografado para nossa casa. Eu recebi o meu assim, eu É fiquei uma bem ideia. feliz, porque eu queria muito ir no lançamento que ele não conseguiu fazer. Então, acho que essa pode ser uma É ideia. uma saída. É tão bom o lançamento, onde a gente conversa, ai que saudade, abraça as É bom. pessoas, tira foto. Aí eu vou ver se é o meu E primeiro lançamento que não vai ter, tá no virtual. Nossa, eu tô agoniada, eu quero fazer alguma coisa. E é um livro importantíssimo, né, da gente falar agora, né? Super atual, seria super interessante a gente ter esse debate presencial, né? Porque essa coisa É, fria da internet não é a mesma coisa. E como é que isso. é esse negócio de dialogar com o negacionista nesse momento que a gente atravessa não só no Brasil, mas no mundo, né? Como é que é isso, né? Que dá título ao seu livro. Pois é. Aí, Luciene, a questão toda que é colocada é que primeiro, né, todos nós somos negacionistas. E aí
eu começo a mostrar, o negacionista, ele é uma pessoa que nega fato ele nega os fatos, não porque ele é burro, não porque é ignorante, não é absolutamente nada disso. Ele nega porque isso vai contra alguns princípios, algumas crenças, algo que dê um bem-estar, um conforto para ele. Então, quando a gente está em qualquer situação desconfortável, a gente tende a sair daquela situação o mais rápido possível. Entende? E se você toma como definição, toma como essa a definição do negacionismo, então todo mundo é negacionista, né? De certa maneira. Então, quando a gente é confrontado com alguma coisa que nos causa desconforto, ou alguma dissonância cognitiva, a tua cabeça não começa a raciocinar direito, você não está raciocinando racionalmente, você busca sair, um caminho para sair. Então, eu começo explicando que negacionistas somos todos nós, de certa maneira, e quando a gente reconhece que os mecanismos que acontecem na cabeça de um negacionista, obviamente acontece na nossa também, porque nós somos negacionistas quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa, isso traz uma certa humildade para o debate que está faltando muito. Porque o que acontece? Está acontecendo assim. Nós, os defensores da ciência, e eles, os burros, os negacionistas. Nós, as pessoas que raciocinamos, que usamos muito bem a nossa cabeça, e eles que não usam, que não raciocinam direito. E não é bem assim. E o livro faz essa desconstrução toda. E quando a pessoa é desconstruída, ela começa a refletir sobre a famosa autocrítica. A autocrítica promove uma reflexão interna. Eu acho que essa reflexão interna promove você respirar um pouco, você manter a calma e falar assim, de repente eu posso fazer algo em mim também para conseguir avançar nesse debate, nessa discussão. É mais ou menos por aí. E aí eu também, pelo fato de eu ter feito meu mestrado em História da Ciência, doutorado em Filosofia da Ciência, então eu venho debatendo ciência há muito tempo. Sim. Entende, Luciene? Eu venho debatendo isso há muito tempo. Eu venho dando palestras sobre o conceito de ciência, como a filosofia me fez modificar a minha cabeça, como depois que eu tive contato com a filosofia da ciência e com a história da ciência, o quanto que eu mudei em sala de aula em relação a isso. Quanto eu não vejo mais sentido ensinar física sem fazer a contextualização histórico-filosófica do que eu estou ensinando. Então, eu já venho debatendo isso há muito tempo. E aí, quando eu vejo hoje as pessoas defendendo a ciência, mas não estão defendendo muito bem a ciência, estão defendendo algo que a gente chama, no meio acadêmico, de cientificismo, aí eu falo assim, cara, eu acho que tem muita coisa errada. A gente está caindo numa arapuca, numa armadilha, né, muito séria. Porque a partir do momento que eu preciso me fazer um discurso quase positivista para defender a ciência, tem algo muito errado aí. E para quem está chegando agora e não sabe, por exemplo, o que é o positivismo é uma linha dentro da filosofia que considera a ciência o maior, o melhor, o mais importante de todos os saberes. E fala que a gente só avança, só progride, uma sociedade só tem ordem e progresso se houver o investimento na ciência. E que a ciência, quando fala ciência, fala uma ciência... a ciência utilitária, a ciência ditas exatas, né? Desconsiderando as ciências ditas sociais e falando que no campo dessas ciências ditas exatas existe a objetividade, é o campo da objetividade. Então, pelo fato da ciência ditas exatas, isso que dizem os positivistas, não sou eu que estou dizendo, pelo fato das ciências ditas exatas não ter interesses, não ter valores, então, é o único conhecimento que vai fazer a gente progredir na sociedade. Assim falam os positivistas. E eu tenho horror a essa linha de pensamento. Eu estou longe de considerar... A gente parece estar voltando ao século XIX para falar disso, né? Porque é um pensamento que surge no século XIX e a gente está no século XXI. E repetindo da importância e utilitarismo da ciência, de certa forma, né? Olha que retrocesso, né? Também. Não é? Então... Aí o livro vai fazer esse debate profundo sobre o que vem a ser ciência e o risco que a gente está correndo, a armadilha que a gente está, e a gente está caindo bonito nessa armadilha, de defender a ciência por um viés utilitarista.
E aí a gente está dando munição para bolsomínio, na verdade. Entendeu? Quando a gente faz, não, a gente precisa defender a ciência, porque a ciência é útil, porque olha o celular, olha avião, olha não sei o quê, olha não sei... Aí olha só a vacina, olha a vacina. A vacina, pois é. Aí fala, mas só defende a ciência porque ela tem uma aplicabilidade industrial. Uhum. Então, esse discurso é um discurso muito perigoso. Para essa linha, para essa galera que está aqui progressista, tá dando munição para o lado de lá. Entende? E é esse debate profundo que eu faço nesse livro. Sabe? E não é simples fazer esse debate, porque tem que aprofundar. Sim. E a galera não tá a fim de aprofundar nada. Porque eu vejo também quando eu coloco nas minhas redes, olha, eu escrevi um livro que não sei o que, a galera assim, pô, resume aí, coloca num tweet, né? Pô, é muito fácil, é só. Aí tem gente que colocou, várias pessoas já fizeram isso, umas 3 ou 4, um taco de beisebol. É assim que se discute com um negacionista. Então a galera do lado de cá também não tá muito a fim de dialogar, sabe? Aí tá ficando complicado. Élica, eu vi, inclusive hoje no seu Instagram, alguns comentários justamente sobre a nossa conversa de hoje, e que me deixaram bastante impressionada dessa questão das pessoas não terem mais eu não sei se a palavra seria paciência, mas a vontade, talvez a palavra seja a vontade de dialogar. A gente chegou num espaço em que a agressão está meio que mútua. E como você falou, isso é um espaço muito complexo. Qual seria o melhor caminho, então, para a gente buscar essa discussão de continuar acreditando na ciência, mas fazendo com que as pessoas compreendam que a ciência não é só essa ciência técnica, que a ciência também é história, geografia, é sociologia, é filosofia. As ciências humanas são tão importantes quanto as outras ciências, que são todas ciências e elas precisam caminhar juntas. Como você acha que a gente consegue fazer esse trabalho de uma maneira mais fácil de ser entendida? Olha, primeiro que a resposta disso não vai ser dada no indivíduo, vai ser dado sempre no coletivo. Não se tem, o problema que a gente tem hoje é um problema tão complexo, assim como vários outros, qualquer coisa que envolve sociedade, que a gente não consegue dar resposta no singular. Toda resposta que vai ser dada para esse problema, eu acho que vai vir no coletivo. Então, eu como professora, eu posso falar de repente as coisas que eu faço em sala de aula. É suficiente? Não. É necessário, mas não é suficiente. Eu consigo, qualquer coisa que mexa com a educação, são coisas muito lentas. É necessário artistas estar envolvidos, é necessário a imprensa estar envolvida, toda a produção audiovisual está envolvida, novela, desenho animado, absolutamente tudo. É necessário a gente ter divulgadores e divulgadoras da ciência, que a gente está começando a ver isso crescer também nesse campo. Então, a resposta é dada no coletivo. Agora foi aquilo que você falou, Luzimar. Quando a gente fala como dialogar com o negacionista, o diálogo, ele pressupõe a fala, mas ele pressupõe também a escuta. E a questão é que a galera deste lado aqui, não vou nem falar do outro lado não, deste lado aqui não está a fim de ouvir ninguém. E se a pessoa se dispuser a ouvir, ela vai perceber que o negacionista não é uma pessoa burra, não é uma pessoa desprovida de inteligência, longe disso. Como eu estou falando, nós somos negacionistas quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa, sabe? Não é uma questão cognitiva, não é uma questão somente epistemológica, que está ligada ao campo do conhecimento. É uma questão psicológica, é uma questão política, é uma questão econômica também. Então, olha quanta coisa envolvida, entende, Lucimar? A gente não consegue responder isso eu só daqui, da minha parte, né? Isso é um movimento que eu acho que é um trabalho de formiguinha, daí a minha tentativa de fazer o meu trabalho de formiguinha, que é tentar contribuir minimamente com o debate, com as coisas que eu ando observando, com as arapucas, com as armadilhas que eu vejo que a galera está caindo bonito, né? E que
vai acabar, do jeito que as coisas estão, não contribuindo para que a gente saia da lama, mas para que a gente está como se fosse aquela areia movediça. Quanto mais a gente se mexe, mais a gente afunda. Entende? É isso que está acontecendo. E a gente precisa sair disso, sair dessa lama. E aí, tanto o lado de lá quanto o lado de cá tem que reconhecer que tem um muro na frente. E que ambos os lados não estão a fim de derrubar esse muro. Essa é a questão. Fica um só apontando para o outro erro. O erro está na gente também. Tem muita coisa errada aqui. Na própria defesa da ciência, eu faço isso no livro, a quantidade de coisas que eu vou listando que tem de errado na defesa da ciência, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser autoritário. A gente está sendo muito autoritário. Quando eu falo a gente, essa galera que está defendendo a ciência, mas num viés muito autoritário. E assim, a gente sabe que quando a gente usa autoridade, a gente falhou como educadora. Toda vez que eu uso minha autoridade como mãe, eu falhei sério na educação do filho e da minha filha. Se eu tenho que apontar o dedo para falar assim, me respeita que eu sou tua mãe, eu já falhei muito anteriormente, muito anteriormente. Então, autoridade, e eu tô vendo que a galera tá usando muita autoridade para tentar entrar nesse diálogo. Você é burro, está comprovado cientificamente que a ciência não pode ser usada para encerrar o debate nunca. A ciência tem que ser usada para a gente iniciar o debate. E se a gente for pensar filosoficamente, pensar profundamente, não de uma forma ingênua e superficial sobre o conceito de ciência, aí a conversa começa a ficar boa demais, para ambos os lados. Perfeito. Eu estou lendo aqui algumas mensagens das pessoas que estão participando. Obrigada quem está aqui participando, escrevendo. Né? Não dá para acompanhar tudo, mas tem gente que está dizendo não dá para dialogar com o negacionista. O Rodrigo falou isso. Outra pessoa falou as ciências precisam ser trabalhadas de forma multidisciplinar. Foi através das ciências filosóficas e sociais que chegamos, por exemplo, ao Estado, governo, democracia representativa. Acho que também tem questão de mau caráter. Né? Tem muita gente argumentando. O problema também é que atualmente quem defende a ciência é considerado esquerda. E aí tem isso também. É isso que eu queria chegar para você. O negacionismo também está sendo utilizado, né, como instrumento ideológico por determinados governos, né? E aí você vem, no caso, para não falar um caso, né, em relação à história, o negacionismo do Holocausto, né? Chegou ao ponto das pessoas negarem o Holocausto, né, retomarem esse discurso ou falar que o nazismo é de esquerda. Como é que a gente pode romper? Né? Como é que a gente poderia romper esse discurso sem essa briga, né? Sem poder, como você colocou bem, porque está todo mundo se odiando, a gente está vivendo momentos de muito ódio, de muito extremismo, né? No Brasil especialmente. Eu acho que a gente tem que parar, Luciane, de rotular, sabe? Esse negócio de rotular, ficar colocando as pessoas dentro de caixa, é muito mais complexo do que isso. Nem todo negacionista é fascista, para começar. Uma coisa são essas pessoas fascistas. Existe. Aí é uma questão que eu acho que é de caráter, concordo. Negacionista, questão de caráter, não. De jeito algum. Eu posso dar vários exemplos de negacionistas, né, dentro da história da ciência, aliás, físicos, cientistas, que eu coloco isso no meu livro, que foram negacionistas. Galileu foi negacionista. Galileu, por exemplo, ele teve um contemporâneo de Galileu chamado Kepler. Kepler, para quem fez ensino médio, sabe que ele fez 3 leis. E a primeira lei de Kepler fala que os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol. Elipse não é um círculo, é um círculo como se fosse um círculo achatadinho, né? E Kepler, ele estava cheio de dados, ele estava fazendo muitas observações há muito tempo. Inclusive herdou as observações de outro astrônomo muito famoso chamado Tycho Brahe. E Kepler falou isso para Galileu. Olha, descobri algo aqui, querendo mostrar para Galileu os dados, como é que ele colheu os dados, não sei o quê. Galileu, ele desprezou bonito. Mas desprezou lindamente Kepler. Ele foi, inclusive, muito antipático com Kepler, que era uma pessoa que estava muito feliz pela descoberta que tinha feito. Agora, por que Galileu ele recusou acreditar no que Kepler estava falando, mesmo diante dos dados? Ele quase recusou olhar os dados de Kepler. Por quê? Porque na cabeça de Galileu, ele tinha um conceito de natureza e de Deus onde não cabia a elipse, como uma órbita celeste. Então, o círculo já era, desde os pré-socráticos, uma figura geométrica que eles tinham muito apego.
pelo fato de ser a figura geométrica mais perfeita que existe. Ela é simétrica. Qualquer ponto que você corta o círculo, você vai ver que um lado é igual ao outro. Todos os pontos têm a mesma distância do centro. E tem várias outras características que o círculo possui. E aí eles tinham esse apego ao círculo. E é uma figura muito simples, né? Você faz um traço só, você tem um círculo. Então, Galileu falando assim, cara, por que Deus faria uma outra trajetória que não fosse circular para os corpos celestes? Deus é um ser altamente inteligente e todo ser altamente inteligente faz coisas extremamente simples. Então, essa ideia metafísica de simplicidade, da natureza ser simples, de Deus ser perfeito, tudo isso está no campo da metafísica. Galileu utilizou para negar os dados de Kepler. Então, Galileu foi negacionista. Aí vocês aqui estão falando que negacionista é burro, Galileu foi burro? E eu tenho vários exemplos. Eu posso cutucar vocês aqui, entendeu? Dialogando, se eu estiver na sua frente, eu vou pegar algumas coisas que você me puxa e eu vou mostrar como você é um negacionista em vários momentos. Eu posso mostrar várias pesquisas científicas que, de repente, podem ir contra a sua crença, o seu hábito, e você ficar desconfortável com aquilo que eu vou te mostrar, sabe? Aí tem várias coisas. Em relação ao meio ambiente, quando a gente vai falar de meio ambiente, aí tem uma infinidade de coisas. Eu falo assim, olha, você sabe que isso é errado e você continua fazendo isso e você não faz absolutamente nada para mudar, mesmo sabendo que existe pesquisa pá. E se você não sabe, eu vou te mandar aqui essas pesquisas feitas assim. A pessoa nem quer ver a pesquisa. Luciana e Luzimar nem querem ver. Entende? Então, como eu estou falando, não são pessoas que eu estou falando, são pessoas ignorantes, são pessoas do nosso campo. Né? No campo progressista, às vezes com mestrado, às vezes com doutorado, às vezes professor universitário. Entende? Então, quando a gente reconhece que esses mecanismos de negar alguma coisa acontecem também na nossa cabeça, quando a gente reconhece o fator psicológico, a gente começa a ter um pouquinho mais de humildade, que está faltando. Sabe? A galera, como você viu, se você olhar, quando eu coloco qualquer coisa, né, lançamento de livro, ou eu fiz novo livro, Como Dialogar com o Negacionista, vai ter sarau Como Dialogar com o Negacionista, vai ter live Como Dialogar, vai ter aula magna Como Dialogar com o Negacionista, os comentários da nossa galera aqui, cara, não é muito diferente daquela galera de lá não, fica assustada com a falta de paciência. Não tem diálogo. Como não tem diálogo? Eu tô falando com uma pessoa que está negando alguma coisa. Ela tem por que negar. Aí você quer que a pessoa engula a ciência porque é cientificamente comprovado? Quem que está falando isso que é cientificamente comprovado? E quem falou que tudo que é cientificamente comprovado é para a gente aceitar de olhos fechados? Quem falou isso falou muito errado, porque eu não aceito isso. A gente tem histórias aí, dentro da história da ciência, dentro da história da sociedade, várias coisas cientificamente comprovadas, que a gente sabe o quanto de interesse de dinheiro que tinha aí e quanto que não era cientificamente comprovado porcaria nenhuma. E existe isso agora, ó, em maio de 2021. Entende? Está vendo aí a doideira com cloroquina, com ivermectina e uma série de coisas. Isso são apenas exemplos, sabe? O quanto que a ciência foi cruel em vários aspectos. Então, para a gente defender... Sim, é para a gente defender, mas é para a gente saber o que a gente está defendendo e para a gente que essa defesa não anule a nossa capacidade de criticar o modus operandi de fazer ciência. A gente reconhecer que tem muita coisa que a gente precisa melhorar dentro desse campo. Então, volto a dizer, a ciência não pode ser usada para encerrar um debate. E o fato também da gente ter muitas pessoas que não conseguem perceber que a ciência pode fazer um bem, isso também não é injustificável, de forma alguma. Você olha para a nossa sociedade, vou dar um exemplo aqui agora. A gente está fazendo a gente está em ensino remoto. Está todo mundo dando aula remotamente. Eu tenho vários alunos que o Cefet, assim como vários alunos da UFRJ, a gente teve que dar tablet com chip, porque não tinha condição, o garoto não tinha um celular. Ou o celular era para a família inteira. Essa é a realidade do Brasil. Ou então não tinha Wi-Fi em casa. Aluno que precisa ficar, às vezes, no muro do vizinho para pegar o Wi-Fi do vizinho, porque não tem para assistir aula. Entende? Aluno com guarda-chuva pegando o Wi-Fi do vizinho. Temos isso. Aí você vai falar para uma pessoa dessa que a ciência é ótima? Com que argumento?
Porque esse benefício que a ciência traz, que todo mundo está falando que é ótimo, que é maravilhoso, não está chegando para essa pessoa. O conhecimento, o bem desse conhecimento, ele não está sendo democratizado. Então, não é só uma questão... Não é uma questão cognitiva, isso eu sei. Não é. Não é porque o cara nega que é burro. Não é. É uma questão psicológica, é uma questão social, é uma questão política, é uma questão econômica. Tem muita coisa envolvida aí. E eu vejo que nem a galera de lá e nem a galera daqui está a fim de aprofundar esse debate. Aí que tá difícil. Então a tua pergunta é, como é que a gente avança? As pessoas têm que ter paciência. A pessoa está sem paciência para ler um livro. Quando eu falo que eu lancei um livro sobre isso, a pessoa fala, resume aí, coloca aí, resume, como é que eu faço? Eu falo assim, gente, não é assim. Se fosse fácil, né? E o livro que eu fiz não esgota, a gente sabe que não esgota. Ele é uma ponta, ele é o início de uma provocação. O resto vai estar com você, vai estar na tua cabeça. Você vai procurar outras bibliografias, outras coisas para vocês lerem. Então, aí o pessoal fica se queixando que a galera de lá está sem paciência, mas é daqui, como é que tá? Também não está muito fácil, não. Agora, precisa diferenciar. Uma coisa é o negacionista, outra coisa completamente diferente é o fascista. O fascista são coisas diferentes. Pode ser, a gente pode ter um combo, um fascista negacionista? Pode. Mas a gente pode ter um fascista que não seja negacionista, um negacionista que não seja fascista. Tem de tudo. Entendeu? Esse é o ponto, a complexidade da coisa. Oh, professora, você começou a falar aí, lá no começo da sua fala, você falou da cloroquina. O Maurício colocou aqui, boa noite, professora. Considerando sua fala e conhecendo o temperamento do presidente da República, você acha que é possível estabelecer um diálogo nesse nível de profundidade? E aí eu queria complementar a pergunta dele, justamente para a questão da vacina. Está sendo veiculado nos meios de comunicação, pelo menos no rádio, porque eu não tenho televisão em casa, mas eu ouço rádio no meu carro, um comercial falando, é uma voz feminina, e ela fica dizendo que ela salva vidas há muito tempo, e no final ela fala, eu sou a vacina, e juntos nós vamos conseguir vencer a pandemia. Então, a minha pergunta para você a vacina, ela foi bastante negada porque acreditava-se ou dizia-se, quem negava a vacina para o momento específico da pandemia, dizia que essa vacina estava sendo desenvolvida muito rápido, que todas as vacinas demoram muito tempo. A gente sabe que já havia pesquisas anteriores a isso. Então, assim, pegando todo esse combo, você acha que poderia-se ter sido feita uma divulgação melhor da pré-existência de pesquisas que foram utilizadas para essa vacina e que isso ajudaria as pessoas a desconfiarem menos da vacina para a Covid-19? Eu acho o seguinte, primeiro, quando a pessoa começa a falar de cloroquina, aí eu pergunto, você sabe de onde que veio essa história, que cloroquina cura Covid? Aí a pessoa, não, porque tem dados. Eu falo assim, pois é, vamos com calma em relação a esses dados. Aí você tem que ter paciência para explicar. No caso, né, esse caso da Covid-19 é um caso muito específico, que é uma pandemia, é um vírus que a gente sabe que tem um índice de contágio muito rápido, e a letalidade, a gente sabe que não é tão alta assim, comparada ao nível de contágio em relação a outras doenças. Então, tem doenças muito mais letais que a Covid-19. Então, isso é um ponto. Então, fala assim, meu pai tomou cloroquina e se curou? Eu falo assim, pois é, o meu pai não tomou e se curou também. Meu pai comeu jujuba. Então, o jujuba funciona tanto quanto cloroquina. Aí a gente começa a discutir a questão do método. O que vem uma questão, o que vem ser uma amostra que seja seguro o suficiente para você falar a cloroquina resolve a questão da Covid-19. Aí eu pergunto, você sabe de onde começou essa história? Eu falo assim, pois eu sei. Essa história começou com um médico chamado Didier Raoult, lá da França, com uma equipe médica, que ele fez com 26 pacientes, 26 voluntários. Ele começou a tratar com hidroxicloroquina pacientes com Covid-19.
Desses 26 pacientes, teve gente que morreu tomando cloroquina, teve gente que passou muito mal tomando cloroquina, teve gente que desistiu só de ver o que estava acontecendo com os primeiros que estavam tomando cloroquina. Então, teve de tudo. E teve um ou outro que se curou. O que essa equipe médica fez? Essa equipe médica, depois que teve esse resultado, foi a primeira equipe médica a publicar um trabalho sobre cloroquina. E foi daí que começou isso. Essa equipe médica publicou na revista o resultado da pesquisa, desconsiderando, omitindo todos os casos que deram algo ruim. Então, eu fiz uma pesquisa e eu só considero os dados onde deram certo. É claro que se eu fizer só pegar os dados de só as pessoas que deram certo, o resultado vai ser 100% comprovado, né, que todas as pessoas que eu utilizei, essas pessoas aqui, ó, essas 10 pessoas que eu utilizei cloroquina, essas pessoas se curaram. Ele não falou que eram 30 e que as outras 20 não se curaram, que dentro dessas 20 teve gente que morreu. Ele não falou, ele só falou assim, ó, dessas pessoas, essas 10 aqui, eu apliquei cloroquina, eu dei cloroquina e elas se curaram. Ele só considerou as pessoas que, de fato, tiveram alguma recuperação com cloroquina, que ia se recuperar com qualquer coisa, com jujuba, com chá de erva doce, com qualquer coisa. Muito bem, ele publicou isso. Ele publicou numa revista, eu esqueci o nome da revista, mas é molinho. Você pegar o nome gigantesco da revista, uma revista francesa. Ele publicou uma revista considerada no meio científico. Ele publicou. Aí o que aconteceu? Aconteceu que cientistas, médicos, pesquisadoras do mundo inteiro começaram a analisar aquilo que foi feito. E viram que tinha muita falha do método. É isso, ele desconsiderou o que deu errado. E começaram a apontar o erro gravíssimo que foi cometido e que isso tinha que ser reparado o mais rápido possível. Só que aí, vocês imaginam, né? A indústria farmacêutica, junto com a indústria armamentista, é uma das indústrias que são as duas que mais lucram no mundo. Vocês imaginam a quantidade de dinheiro envolvido nisso. Né? A gente tem casos aqui no Brasil o quanto foi superfaturado a compra dos insumos de cloroquina pelo Laboratório do Exército. Tem isso já documentado. Eu coloquei isso no meu livro também detalhado, esse caso. E aí, o que aconteceu? Vários cientistas se colocaram, vários médicos, várias pessoas do mundo inteiro. O que aconteceu? Essa equipe reconheceu o erro grave que eles cometeram. Reconheceu. Na mesma revista, a mesma equipe, o mesmo médico principal, o Didier Raoult, eles publicaram em janeiro, falando, reconhecemos o erro. E está escrito com todas as letras. A cloroquina não tem a menor comprovação, não tem nada que a gente possa falar que o uso da cloroquina cura a Covid-19. Isso está com todas as letras, em francês, está lá. Entende? Isso foi publicado, isso a mídia não explorou muito. É isso que eu estou falando. A resposta, a solução para esse problema tem que vir de muita gente junto. E tem muita gente que não sabe essa história que eu conto. Isso foi publicado na grande mídia, mas eu acho que não teve uma repercussão muito grande, como deveria ter. Né? Isso tinha que estar todo mundo falando o dia inteiro, toda hora. Enfim, aí essa equipe publicou isso. E aí, mas aí a fake news, vamos colocar assim, que não é bem fake news, o resultado errado, falacioso, já tinha ido para o mundo inteiro. E aí a gente sabe o resultado disso para cá. Então, quando a pessoa começa a falar, você mostra essa história e você mostra vários outros dados. E a gente precisa ensinar as pessoas a pesquisarem. Né? Por exemplo, você está falando que esse médico aqui é a favor da cloroquina. Quem é esse médico? Né? Ele tem algum trabalho publicado em algum lugar? E eu fiz já um levantamento. Né? Eu fiz um levantamento de vários sites, várias pesquisas que mostram que o uso da hidroxicloroquina não cura a Covid-19. E mostrando a diferença entre os sites sérios e os sites e as pessoas que falam que a cloroquina resolve. Isso dá um trabalho, mas isso eu fiz, guardei até para mim, para mandar para o WhatsApp quando alguém vem falando de cloroquina, algum parente vem falando no grupo de família de cloroquina. Aí eu mando vários links, ó, isso aqui é link sério, desses médicos tais, é isso aqui, certo? Agora, você quer continuar tomando, ou você quer acreditar nisso, aí fica a seu critério, mas é isso aí. Né? E como você me... Aí eu falei assim, como você me convenceria? À luz de tudo isso que eu te falei, como é que você me convenceria ao contrário, que cloroquina é bom? Quais são
que você tem aí para me mostrar? Que às vezes eu posso não ter lido alguma coisa. Pode ter saído alguma pesquisa e eu não tenha tido acesso ainda. Pode acontecer. Então, de repente, você tem uma informação que eu não tenho. Me passa. Aí, qualquer informação que te passar, você tem como rebater. É fácil fazer essa pesquisa na internet. É fácil você rebater. Agora, isso dá trabalho. Tem que ter paciência, né? Tem que ter, sabe? Que muita gente não tem. Então, é difícil. É difícil porque tem que ter a paciência, né? Que muita gente tá sem. É mais fácil aceitar as mensagens pelo Zap, né? Que a gente não sabe de onde vem, esses fake news, né? Que ficam se divulgando sobre isso, né? E como é que dialogar com negacionista na própria família? Você falou dessa família, né? E as famílias estão se separando por conta disso, né? As pessoas dentro da família estão tendo essas questões de brigas, de entendimentos, de rompimentos, inclusive, né? Por conta da cloroquina e outras questões. Como a gente pode fazer essa desconstrução com a família, né? Porque eu acho família, de repente, mais difícil, né? Ou não. Porque como a gente tem laços familiares, às vezes pode facilitar o debate. Como a gente tem alguma vivência, às vezes isso pode facilitar, né? Eu falo assim, poxa, primo, eu amo você, sabe? Você sabe que eu quero todo o teu bem. Vamos conversar sobre isso. E aí mostra. Tem como mostrar que o que a pessoa está falando não procede. Em relação à vacina, a vacina é a mesma coisa. A história da onde que entra o movimento anti-vacina. Não anti-vacina Covid, anti-vacina. O movimento anti-vacina, ele surge com médicos, se não me engano, no Reino Unido, alguma coisa assim. Que ele tem no meu livro detalhado, que os detalhes eu vou me esquecendo, eu pego a essência da coisa. Ele começou pegou 12 crianças e fez uma relação entre a questão do sarampo e o desenvolvimento de comportamentos autistas em crianças. Ele fez. A pesquisa dele teve um erro muito parecido com essa que eu apontei do Didier-Raoult da cloroquina. Um erro muito parecido. Várias falhas no método dele, que foram reconhecidas. Ele, inclusive, perdeu o CRM dele por conta disso. Mas aí a mentira já estava dada e o medo já tinha sido colocado, né? Porque a mãe tem medo que o filho desenvolva, um filho desenvolva um comportamento autista e acaba não vacinando contra sarampo. Então, até você rebater é complicado. É muito mais fácil você lançar uma mentira do que você combater essa mentira. Dá muito mais trabalho. E esse médico, ele, além de ele ter o CRM cassado, foi descoberto também que ele ele era acionista da empresa que estava fabricando um outro tipo de vacina contra sarampo. Então, sempre tem interesse econômico envolvido nisso, sabe? Sempre tem algum interesse econômico. Então, rebater contando essas histórias, pegando a fonte que a pessoa está dando. Essa única fonte, essa fonte é confiável? Quem é essa pessoa? Quem é esse jornalista? Quem é esse professor? Fake news não é difícil rebater. A diferença da fake news para uma mentira de jornal é porque a fake news é difícil você saber a fonte. Esse negócio também a gente fica falando a gente está na época da pós-verdade. Isso também, a gente fica falando isso, a gente pega alguns vícios linguísticos, volta a dizer que a gente cai em armadilhas. Quando a gente fica falando, a gente está na época da pós-verdade, aí fica também numa defesa da imprensa, assim como se faz uma defesa da ciência, uma defesa ingênua. Vai defender essa imprensa que está aí? Essa que está aí? A gente está aqui por causa dessa imprensa também. Então, se a gente fala, a gente está na época da pós-verdade, eu pergunto quando é que a gente viveu na época da verdade? Onde as verdades eram ditas? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nem escola a verdade eram faladas. Eu aprendi na escola, aprendi várias vezes e anos consecutivos que índios não foram escravizados porque eram preguiçosos. Sim. Sabe? A gente aprendeu isso na escola. Sabe? Nem escola é um lugar seguro para você ter como verdade. Aliás, o conceito de verdade, filosoficamente falando, é um conceito complexo pra caramba.
Existe a teoria da verdade dentro da filosofia que estuda exatamente o conceito de verdade. E é muito complexo. Aí tem uma ampla bibliografia, vários filósofos discutindo sobre o conceito de verdade. Então o conceito de verdade é complexo. Aí a gente fica falando, fica também, né, nesse discurso superficial. A gente está na época da pós-verdade, olha só quanta ignorância. A ignorância sempre teve e a época da verdade nunca existiu. Então, para começar a conversa, tá? Agora, tem como a gente diferenciar as fake news das news que nem sempre são notícias verdadeiras. Talvez quase nunca, né? Então, tem como a gente diferenciar. E a diferença está que uma é assinada, a outra não. Por exemplo, eu tenho como pegar um jornal nacional e chamava, sei lá, William Bonner. Olha aí, cara de pau. Entendeu? Nesse momento, ele podia ter feito isso. Olha só o que ele está vendo. Né? Como ele falou da Lava Jato. Olha como ele falou do Moro. Olha como ele falou do Lula. Olha como ele não falou de Bolsonaro. Eu posso fazer isso. Eu sei quem é a pessoa. Mesmo que eu não concorde. A imprensa, ela não deve, mas ela pode mentir. E ela mente muito. A imprensa. Mas a diferença, por que não é fake news? Porque assina. Aí a gente tem a quem cobrar. As fake news não. E as fake news, com essa tecnologia, ela tem toda uma cara de uma notícia confiável e ela é disseminada nessa rede que é o WhatsApp, que é uma rede extremamente perigosa. Né? Então, essa é a diferença. Né? Mas não é que uma seja falsa e a outra só conta a verdade. Não é por aí. Não vamos cair nessa armadilha. Né? Também. A gente podia trazer as mensagens daqui, Luzimar, das pessoas estão falando, né? Bastante. Tem bastante mensagens aqui. As pessoas têm... O Léo fala que é difícil acreditar em qualquer informação de um governo negacionista da ciência. A Leila, ela falou, trabalho de formiguinha, ela estava se referindo ao que você estava falando, da gente ter que trabalhar aos poucos. Ela mesma disse que devagarinho vamos avançando nesse debate. A Rosânia disse que a cloroquina nem era preventiva. O Léo afirma que a indústria farmacêutica é uma, entre aspas, caixa preta. Ninguém ousa tocar nesse assunto. Você concorda com isso, professora? Não que seja uma caixa preta. Dá para tocar muito no assunto, eu toco muito no meu livro, sabe? Quando a gente... É isso que eu estou falando. Quando a gente vai fazer a defesa da ciência, a gente tem que saber o que está defendendo. E eu estou vendo a galera fazendo uma defesa muito errada. Porque defender... Quando você defende a ciência só pelo viés utilitário, como eu estou falando, você pode cair cai numa armadilha. E no caso da indústria farmacêutica, que está junto com a medicina, com o avanço da medicina, vamos colocar assim, tem várias doenças que não são pesquisadas porque não geram lucro, porque o remédio que seria descoberto para aquela doença não geraria lucro. Então, essas doenças não são pesquisadas. Então, tem vários casos assim. Tem um livro que eu uso como referência, aliás, tem vários. Quando a gente vai estudar medicina, gente, aí o negócio fica feio demais. Mas fica muito feio. E aí que eu falo, quando a gente está defendendo ciência, do jeito que eu vejo a galera defendendo ciência, defendendo uma medicina que eu não sei bem se é que você queira defender, não. Entende? A gente tem casos e casos extremamente racistas, né, de pessoas escravizadas, utilizadas como cobaia para o avanço da ciência. Entende? Existe isso até hoje. Tá? A gente tem um livro, Medicina Não é Saúde, que mostra o quanto que a indústria farmacêutica está conectada com a medicina hoje. E o quanto que isso é delicado. Né? E a gente sabe o quanto que é delicado. No mesmo quarteirão hoje, às vezes tem 4 farmácias, 5 farmácias. Tem alguém lucrando muito com isso. Né? A gente nunca tomou tanto remédio na nossa vida e a gente nunca esteve tão doente na nossa vida. Então tem algo muito esquisito acontecendo. Então quando a gente vai debater o conceito de saúde, a importância da ciência, cara, a gente tem que tomar cuidado. A gente não está olhando para isso, porque isso é muito delicado. Eu não conheço praticamente uma pessoa que não tome remédio.
para ansiedade, para depressão, para dor de cabeça, para pressão, para não sei o quê. Tá todo mundo tomando remédio. Tem algo esquisito aí, gente. Aí eu perguntei, é isso que a gente está defendendo? Vai desconsiderar isso? Vai fingir que isso não existe? Ah, não, mas aí a gente não pode. Pode. Por que não pode? Ah, mas não é hora de falar isso. É hora de falar isso. Sempre foi e é. Claro que é a hora. Sempre é hora de falar isso. Não é hora de falar sobre isso. Eu tô falando sobre isso há um tempão. E eu entrei nesse debate, Lucimar, Luciene e demais que estão aí. Eu entrei nesse debate que eu sou há muito tempo crítica da ciência. Há muito tempo. Eu estou falando sobre várias questões que eu tenho visto e que eu não concordo. A questão do sexismo dentro da ciência, do racismo na ciência. A gente tem vários casos na história da ciência mostrando isso. Sabe? Se a gente está defendendo um conhecimento que atende diversas pessoas, esse conhecimento ele tem que ser produzido por pessoas diversas. E não está sendo. E aí, um conhecimento que não é produzido por pessoas, que não impera a diversidade numa equipe onde só tenha homem, é lícito, é honesto, é bom, é inteligente, eu desconfiar. Eu não estou falando que toda equipe formada de homens brancos, o que se produz de conhecimento são conhecimentos ruins, não estou falando isso. Mas eu posso sim desconfiar. E eu tenho como apontar dentro da história da ciência, dentro da história do conhecimento, o quanto conclusões tiradas por equipes homogêneas foram equivocadas e foram durante muito tempo consideradas como verdades científicas. Entende? Então, o buraco é muito mais embaixo. É isso que eu estou falando. Se a gente for... Vamos defender a ciência? Vamos defender a ciência. Mas como é que a gente vai defender isso? Né? A gente vai defender a ciência como o melhor conhecimento de todos, o conhecimento mais confiável que existe? Não é. Aí, volto a dizer, dentro da história da ciência a gente tem inúmeros casos que é bom desconfiar de algumas coisas e de denúncias que aconteceram. Então, quando eu reconheço que é um conhecimento que é um produto cultural nosso, de uma sociedade, quando eu contextualizo isso, eu me torno um agente nessa mudança. E aí eu acho que fica mais interessante. Isso também nos chama a atenção do negacionista. Porque eu falo para o negacionista, você está certo em negar certas coisas. Você não está errado. Isso não deixa de ser um tipo de inteligência sua. Agora, vamos ver por que você está negando. Porque eu também nego muita coisa. E para este problema, por exemplo, para esse problema que a gente tem hoje, da Covid-19, quais foram certos? Aí a gente começa a ver. Não tem muita solução que deu certo. O que deu certo foi isso, mais isso aqui. Né? Que a gente sabe. E quando o negacionista fala, vamos colocar negacionista em relação à vacina, né? Ou em relação ao lockdown, quando ele fala assim, mas eu não posso ficar em casa, a gente precisa reconhecer que é difícil. É muito fácil para mim falar que tem que ficar em casa. Eu sou uma professora do Cefet, estou ganhando muito bem para ficar em casa trabalhando. É muito fácil ficar falando contra as pessoas que são contra o lockdown. Mas eu sei que tem mães que precisam trabalhar, tem pais que precisam trabalhar, tem muitas pessoas que precisam trabalhar. Então, quando a gente está falando em lockdown, não pode falar assim, em lockdown sem falar em auxílio emergencial. Que aí a gente está errando. A gente está errando. A gente vai falar para a pessoa ficar em casa e às vezes a pessoa não reconhecer a realidade de várias casas também. Então, a gente tem que saber o que a gente está falando, para quem que a gente está falando. Né? Senão, como eu estou falando, a gente acaba tendo um discurso quase que parecido, autoritário, quanto fascista. Não, você tem que fazer porque eu estou mandando. A pessoa tem que obedecer? Não é bem assim. A gente precisa mostrar e criar condições para que isso aconteça. Entende? Aí eu acho que Não, desculpa. o debate fica melhor. Não, eu estou lembrando de uma história de um professor de educação física que mora numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. E ele fala que na comunidade onde ele mora, ninguém pode usar máscara. Né, por conta de toda a questão que tem lá em relação ao tráfico e tal. As pessoas também não podem usar. E quando ele desce para o asfalto e ele vai trabalhar, ele é obrigado a usar máscara. Né? E aí ele vive essa dicotomia diariamente. Né? Onde ele mora não pode usar, porque né, as pessoas não usam,
e tal, e aí no asfalto, na zona sul do Rio e tal, as pessoas usam, é hora de cara feia, e é exatamente isso, né, que você está colocando, exatamente isso. Como é isso, né? Como é que você vai julgar, como é que você vai criticar, como é que você vai apontar, né? Eu só queria fazer essa lembrança, assim, que me veio à cabeça agora dessa história, que é muito significativa, né? Fiquei chocada quando eu ouvi, eu Tem falei assim, várias outras. gente, Tem que a gente várias fica, outras. não, Quando tem que você vai usar máscara, conversar, usar né? máscara, mas assim, tem Tem várias outras, várias tantos outras. Quando você vai meandros. falar, várias outras. Tem a questão, obviamente, tem a questão religiosa, que a gente precisa considerar, que infelizmente tem muitas lideranças religiosas que estão fazendo um discurso contra a ciência, que também tem a mistura aí religiosos, que mistura política com religião, e já está tudo sempre foi misturado. E aí essa questão religiosa, obviamente, pesa muito, porque a pessoa ela se apega a uma outra coisa para se proteger, para se curar. Então, são muitas delicadezas que a gente tem que lidar. Tem que lidar com isso com muito carinho, sabe? A gente tem que descer um pouco do pedestal da onde a gente está para a gente reconhecer que não é uma questão cognitiva, que não é uma questão epistemológica ligada a conhecimento. A pessoa é burra, né? A pessoa não tem conhecimento para isso. Não é, não é. Tá no campo psicológico, tá no campo social, tá no campo político, é muita coisa envolvida. E a resposta não vai ser dada por mim, não vai ser dada por Ciene, não vai ser dada por Luzimar, nem por quem tem assistindo, vai ser dada por todo mundo conjuntamente. E aí cada um vai ter que fazer esse trabalho de formiguinha. Pressionar a imprensa para... Aí tem a questão da imprensa. Outro dia eu fiz uma live, foi até com o Macho, Fiocruz, não sei o quê, e foi chamado um jornalista, o cara do jornal O Globo. E ele, uma coisa que foi questionada na hora que se abriu o debate, a pessoa perguntou, por que não coloca na manchete Bolsonaro mentiu, Pazuello mentiu? Por que não coloca isso? Por que fala Bolsonaro apoiou o uso, Bolsonaro aglomerou, entendeu? Por que não fala Bolsonaro cometeu um crime? Por que não fala assim? Aí o cara falou, olha, a gente não pode desconsiderar o mundo capitalista que a gente vive. O cara falou assim, se eu fizer isso, eu perco metade dos compradores de jornal, que vão deixar de comprar porque eu estou tomando uma posição política. Então eu tenho que colocar de uma forma que agrade ambos os lados. Ele falou isso, a gente sabe, isso é como a sociedade funciona. Aí tudo isso muito difícil. Então, para a gente falar de negacionismo, a gente tem que colocar muita coisa no caldeirão. A gente tem que colocar a imprensa, a gente tem que colocar a escola, que errou muito, que continua errando. A gente tem que colocar a universidade, que errou muito, que uma coisa era universidade, outra coisa era povão. Universidade, povão. Agora que a universidade está tentando se aproximar, mas era uma coisa muito distante, entende? Então a gente precisa reconhecer vários erros, trabalhar em cima deles, ir no coletivo sempre, para a gente tentar ir plantando essas sementinhas. Essas sementinhas, que não estou nem falando de sementinha da verdade, nem nada disso não. A sementinha é da dúvida. A sementinha da dúvida é a melhor semente que existe. Você duvidar daquilo que está sendo falado para você. Isso é muito bom, você duvidar. Por isso que eu sou a favor de ser cética em relação a qualquer coisa. Eu sou cética. Sou cética, não só em relação à religião, em relação à ciência também. Não venha me falar com qualquer pesquisa, foi cientificamente comprovado. Eu que já sei muito bem que existe um tripé, né? Ciência, indústria e no caso, universidade, que a gente tem isso, a gente sabe quanto que o capital mexe com o financiamento de pesquisa. Então, quando vem falar da cientificamente comprovado, eu vou querer saber quem financiou essa pesquisa. Vou querer saber qual é o grupo. Vou querer saber se aquele grupo ali que fez aquela equipe, que fez aquela pesquisa, se tinha mulher ali, se tinha pessoas pretas ali, se tinha pessoas de outras etnias ali, eu vou querer saber. Isso, o ser cético não é ruim, ser cético é bom. Então, eu acho que disseminar, não certeza, como o pessoal está querendo sair disseminando certeza.
A gente conhece o tamanho do ignorante pela quantidade de certezas que carrega, não é disseminar de certeza. É você perguntar, é você disseminar a dúvida. Entende? Tem certeza que você está correto? Eu tenho aqui umas pesquisas, eu tenho aqui umas informações, eu tenho aqui umas matérias, eu tenho aqui uns livros que parece que discordam do que você está falando. E aí, será que essas pessoas todas aqui estão mentindo? Será que você está certo? Em cima de quem que você está apoiando? Você não precisa nem falar nada, você planta a dúvida. Entende? Tem certeza? Porque, de repente, você tá tendo um comportamento que está matando pessoas que você não sabe. Você está crente que está fazendo bem e não está fazendo, como foi na época de Hitler. Né? Quando a gente pega a secretária, né? Tem casos de várias pessoas que trabalhavam diretamente com Hitler que falavam, eu estava crente que eu estava fazendo bem, eu não sabia o mal que eu estava fazendo. Né? Então, assim, você considera por um momento que você, no futuro, você pode ser essa pessoa que falou isso. Eu tô crente que estava fazendo um bem. Eu estou ajudando a matar pessoas. Né? Pessoas vulneráveis. Então, considera. Não estou falando que você está certo, nem que está errado, não. Mas considera essa possibilidade. Eu acho que lembrou, é um bom caminho. A modalidade do mal, né? Que você está colocando aí com propriedade, né? Que ela fala muito bem disso. Tem algumas pessoas falando, tem uma Alex pedindo ajuda aqui também, depois a gente fala com a Alexia, né? A Leila que está participando bastante, falando também da questão que ela também é professora, tem uma certa dificuldade na aula de sociologia, história, né, com os alunos. E tem mais alguém? Eu não estou conseguindo enxergar aqui, Luzimar, você consegue? Na verdade tem bastante gente, a galera está participando bastante, está mandando justamente questões sobre essas questões, a questão da farmácia. Alguém chamada Lorena da Cultura colocou lá, Élica, presidenta do Brasil 2022. É que eu anotei aqui no caderno. Por isso não, eu quero ser vice do Lula. Olha, que maravilha. Ser vice do Lula bem melhor. Bem melhor. Lula tá vindo aí, né? Tá animado. A gente está chegando no final aqui. Não vai dar para ler o nome de todo mundo que está aqui. Mas alguém escreve, tem muita gente participando, eu fico muito feliz com a participação de todo mundo, muito bom ter vocês aqui. Élica, foi uma honra. Imagina, ouvir toda você mais uma vez. É sempre muito bom discutir as suas questões, né? Porque eu acho que a verdade, como você falou, ela tem muitas questões, a gente precisa ler. E você coloca isso de uma maneira tão fluida. Acessível, né? Acessível. Exatamente. Essa é a palavra, acessível. Então, que precisa ser acessível, né? Obrigada, Érica. Realmente esse debate é um debate que precisa ser acessível, né? Os cientistas, né, os educadores têm que sair desse castelo de cristal lá em cima e trazer esse diálogo para ajudar a sociedade. Por isso que nós duas, historiadoras, também fazemos esse trabalho de divulgação científica, né? Que também é um trabalho fazendo muito bem também. Parabéns para vocês, viu? Tá bem legal o canal da Casa Azul. Foi uma honra participar. A galera que quiser, é só me seguir nas redes, que em breve, muito em breve, o livro vai sair. Tá um livro bem interessante. Modéstia à parte, eu acho que eu consegui contribuir modestamente aí para esse debate. Obrigada aí pelo convite, parabéns para vocês também. Obrigada, eu vou colocar no canal aqui no Instagram, no IGTV, e depois eu vou também tentar colocar no YouTube. Se a Élica permitir, eu acho que sim. Permite tudo. Pode. Tá ótimo, obrigada. Pode. Eu que agradeço, gente, adorei. Um beijo, boa noite. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Tchau.